Fala pessoal, Flávio Alves aqui. Hoje vamos falar a respeito de um assunto e vamos ver na Bíblia se os crentes hoje são pecadores ou são justos. Simbora! É o quê? Para começar, vamos lá atrás na lei olhar o que a Bíblia fala a respeito desse assunto. Lá em Levítico 4:3 fala: se o sacerdote ungido pecar, para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado que pecou um novilho sem mancha ao Senhor por expiação do pecado, por substituição do pecado. Até aí todos eram pecadores. Após Adão ter desobedecido lá atrás, comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, toda a humanidade foi punida com a maldição. Todos viraram pecadores. A Bíblia fala lá na frente, quando Satanás foi tentar Jesus, que o próprio Satanás diz a Jesus: olha, me adora que eu te dou tudo isso aqui, todo esse reino, porque me foi dado e eu dou a quem quiser. E lá quando Adão comeu do fruto, esse reino, esse domínio sobre a terra foi passado para Satanás. Vemos uma natureza maligna, uma natureza de pecado, uma natureza de pecador ali naquele início, depois daquela desobediência, depois daquele ato de pecado. Em Isaías 6, do 4 a 8 diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram à voz do que clamava, e a casa encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram ao Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com uma brasa tocou na minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado, foi coberto teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6, do 4 ao 8. Então vimos que lá atrás, na velha aliança, toda a humanidade foi amaldiçoada pelo pecado. E havia o sacrifício de expiação pelo pecado estabelecido por Deus para que tivesse a cobertura de tempo em tempo para esse pecado, para que o povo tivesse ainda um contato, não como hoje na graça temos com Deus, mas um contato limitado. Mas hoje, na graça, olhando na Bíblia, vamos ver o que Jesus fez para nós crentes e para toda a humanidade. Em João 3,16 diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer no lugar daqueles que estavam em pecado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou, Deus entregou Jesus. Deus fez um sacrifício para que hoje nós fôssemos justificados. Romanos 5, do 6 ao 8 diz: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos 5, do 6 ao 8. Vemos na Bíblia que éramos pecadores, Cristo morreu por nós para que fôssemos justificados nele. Justiça de Deus. Também em Romanos 3, do 21 ao 26 fala: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, o pecado de Adão, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo. Cristo se entregou, se rendeu lá na cruz, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue,
para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus é o justificador da humanidade em Cristo. Vemos na Bíblia que hoje fomos justificados. Naquele tempo, na lei, éramos pecadores. Toda a humanidade era pecador. Hoje, todo aquele que aceita o ato de amor de Deus é feito justiça de Deus. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Cristo morreu para que todos fossem santificados. O que é isso? O que é isso? Separados do pecado. Como assim separado? Eu não peco ainda, eu não erro? Claro, você está aprendendo a palavra de Deus para deixar práticas erradas, práticas antigas. E essas práticas não mudam a natureza justificada que Cristo não muda e essas práticas não mudam a justificação de Cristo lá na cruz. Cristo, uma vez por todas, foi o Cordeiro Pascual que justificou a humanidade do pecado. Todo aquele que crê é justificado, santificado por conta do sacrifício de Cristo. Ah, mas eu sou um crente pecador. Não, você não é um crente pecador, nem redimido, nem coisa alguma. Você é um crente, filho de Deus, santificado por meio do sacrifício de Cristo. Se você peca ainda, se eu peco ainda, estamos aprendendo a palavra de Deus para deixar esse espantinho, essa safadeza. Mas não quer dizer que o sacrifício de Cristo foi em vão, nem não teve poder, foi em vão e não teve poder para justificar a gente e santificar. De forma alguma, foi um sacrifício único, definitivo por nós, por toda a humanidade. E trouxe santificação também para todo aquele que nele crê e justificação. Olhando na Bíblia, vamos ver em 1 Coríntios 6, 9 e 11. Fala: acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Não vos enganei, nem os impuros, nem os idólatras e etc. Ele vai falando de pecados. Uma vida de prática de pecado. Não um deslize por conta que está aprendendo a palavra. Porque hoje Jesus Cristo, nosso advogado, intercede por nós diante de Deus para que nós tenhamos o perdão da graça. Não que vamos ter licença para pecar, porque estamos aprendendo a palavra de Deus para deixar de pecar. E a cada dia santificar a nossa alma, renovando ela com a palavra de Deus. Porque os nossos comandos vêm dela, mas podemos mudar o nosso comando de acordo com a palavra. Porque onde Deus está, a santidade, a libertação. E isso foi comprovado em Cristo. Cristo veio e libertou a humanidade da escravidão do pecado. Ok? Até a próxima. Eu fui!